Olá, meu nome é Rafael Emerick e a gente vai continuar a disciplina de arquitetura de computadores. Hoje a gente vai parar e fazer um parênteses e o objetivo dessa videoaula, provavelmente dividido em duas partes, né, é falar sobre linguagem de descrição de hardware. Por quê? Bom, a abordagem de estudar arquitetura de computadores com linguagem de descrição de hardware, a estratégia está em a gente ter uma visão mais profunda de como que o hardware de um computador é construído no seu aspecto fundamental, né? Não em detalhes de microarquitetura, mas nos aspectos gerais da microarquitetura. Então a gente vai precisar, o nosso objetivo nessa parte da disciplina, mais para frente, vai ser trabalhar num projeto de um processador ARM. Simplificado, é claro, mas passível de ser sintetizável. A maioria Agora, por que aprender HDL? Bom, provavelmente se você fez Eletrônica Digital 2, ou alguma matéria que aborde aí a parte de eletrônica RTL, né, sequencial síncrona, provavelmente você já viu falar sobre VHDL. A maioria das instituições de ensino de tecnologia no Brasil, quando abordam descrição de hardware, tendem a usar VHDL. Aqui no curso a gente vai usar a System Verilog, ou simplesmente Verilog. Não é bem a mesma coisa, né? Mas a gente vai tratar como se fosse. Na verdade mas se você buscar alguns materiais, você vai ver que tem algumas pequenas diferenças e eu vou explicar ela aqui. Então o objetivo dessa aula é a gente conhecer o que é HDL, mas eu não vou descer de um nível profundo. A ideia é ter uma visão geral para a gente poder, para quem já fez eletrônica digital, poder revisar os conceitos e para quem nunca viu, ter uma noção de System Verilog, que vai ser o HDL que a gente vai usar no restante da disciplina, ok? Então, para que serve HDL? Bom, HDL basicamente surgiu para ajudar os projetistas de hardware a trabalhar com projeto digital. Antes da utilização de HDL, utilizava-se muito a ideia de porta lógica, né? Então você tinha que trabalhar num nível muito profundo, né? de não abstração, né? De um nível muito detalhado de hardware. Com o surgimento aí do HDL, a ideia é que você possa projetar, testar, né? Então, a ideia básica é você descreve um hardware, depois você testa ele, depois você sintetiza ele. Sintetiza. Depois você sintetiza ele. Por que esses passos? Bom, quando você trabalha com projetos mais complexos, é muito difícil de você trabalhar a nível de porta lógica. Então, VHDL é uma abstração de hardware em notação de código. Então, via uma estrutura muito similar à programação, é uma programação, só que é uma programação de hardware. Com o surgimento das FPGAs, né, a gente passou a ter a possibilidade de criar hardwares customizáveis baseado nessa estrutura de memória, definindo aí basicamente um conjunto de portas e uma lista de conexões. Você consegue aí sintetizar qualquer hardware. Como hoje o centro, vamos dizer assim, o epicentro, hoje a palavra epicentro está muito na moda, né? O epicentro da geração de riqueza ele está mais deslocado para o setor de serviço. É possível, existem SOCs, né? System
um chip. Esse SOCs, existe a opção de você ter um SOC que você basicamente tem três, uma plaquinha, né? É um chip, onde você tem aqui uma CPU de uso geral, né? Um microcontrolador, né? Deixa eu botar aqui a nomenclatura. Você tem uma CPU MCP, vou chamar assim, né? Processador, ou seja, um processador multitarefa para você ter múltiplas aplicações de execução. Um microcontrolador para você ter um clock mais baixo para você dedicar a atividades específicas, porém programáveis. E ele vem com também um espaço razoável de uma FPGA. Isso tudo no mesmo chip. Um exemplo é o Zinc da Xilinx. Fazendo um jabá aqui, mas não tem jabá nenhuma, né? Quem dera. Mas hoje em dia você consegue comprar, importar esse chip. E aí você tem uma placa onde você, além de poder instalar um sistema operacional, ter multitarefa, você consegue aplicar soluções específicas, ter uma máquina de estado específica ou um processamento paralelo específico para um problema. Isso para o contexto de IoT, né? Internet das coisas, passa a ser um fator muito diferencial para inovação. Então isso habilita as empresas prestadoras de serviços na área de IoT, ou seja, resolução de problemas usando dispositivos conectados, a ter dispositivos personalizáveis, porque eu tenho a capacidade de dar uma funcionalidade própria e única para um hardware que eu projetar. Então, além de ser útil para a gente aprender aqui na disciplina, na prática, né, e é uma prática real, sobre organização de hardware, né, que a gente vê muito em Digital 2, hoje conhecer das linguagens de descrição de hardware permite que você vá além da funcionalidade de um microcontrolador e de um microprocessador. Você pode implementar soluções de hardware diretamente, por exemplo, com esse tipo de SOC disponível no mercado, ok? Bom, então basicamente esse ciclo aqui, né, a gente na nossa disciplina aqui de arquitetura a gente vai se limitar até o teste. Então a gente vai usar no domínio da simulação, ou seja, o que é simular? Bom, a gente vai escrever um código, né? Vamos supor que esse aqui é o nosso código escrito. Esse código, se fosse um programa de computador, ele seria, como a gente viu a fundo na primeira parte da disciplina, uma estrutura procedural de execução. Aqui, isso não vai ser uma estrutura procedural de execução. Isso aqui vai definir um esquemático, um esquema de um hardware com entradas e saídas, né? Falei invertido aqui, mas tudo bem. Né? E aqui eu vou ter alguma lógica, beleza? A gente pode ter também registradores, etc. Mas ali vai ter toda a definição do meu hardware. Uma vez que você fez isso, imagina, se você projetasse e aí já mandasse para fora do país para fazer em escala e aí de centena de milhar, e você encontra um erro no seu desenvolvimento. Você perdeu a centena de milhar de produtos que você fez. Então, antes disso, usando o auxílio de um computador, né, usando uma solução CAD, você consegue simular. Como? Você pega esse hardware que você definiu e gera uma quantidade de entradas e analisa a quantidade de saídas. Na próxima aula, provavelmente, a gente vai falar especificamente sobre simulação. Aqui a gente vai dar uma revisão geral sobre a parte do HDL. Uma vez que você simulou e gerou uma bateria aí confiável de testes, você está confiante que aquilo está funcionando, você pode evoluir agora e, utilizando uma FPGA, por exemplo, ou um SOC já em FPGA, um SOC já em produção, se for o caso, você pode atualizar um hardware em produção, se for o caso. Você vai gerar e vai sintetizar. Normalmente, a sintetização ela depende de um software
Então, assim, simulação, você acha vários simuladores de HDL, inclusive muitos open source. A gente vai usar um que é o Model Sim, que, enfim, ele tem uma certa interface gráfica, né? E ele é o que vem junto aí com a maioria das ideias. Quando você for sintetizar, você vai ter que ter a IDE do fabricante do teu hardware. Esse é um problema, vamos dizer assim, do mundo da FPGA. Você fica preso entre o fornecedor do teu hardware, no caso, por exemplo, pode ser a Altera ou a Xilinx, as duas que me vêm à mente aqui agora. Ela vai ter que te entregar, vai te fornecer ou vender, não sei, uma IDE que vai fazer a sintetização, ou seja, vai pegar o teu código HDL e converter em dois códigos, um código, né, vamos dizer assim, que tem basicamente uma lista de conexões, que é chamada de netlist, e uma listagem de portas. Isso, via lá o sintetizador da tua IDE, vai ser conectado no hardware e vai fazer o download desse arquivo para a tua FPGA, e a partir daí o hardware está programado. Qual que era o problema das FPGAs antigas? Como uma estrutura de memória, que a gente vai ver depois, era muito comum as FPGAs mais baratas ou didáticas, com o tempo, ela perder a programação, ela simplesmente voltar para um estado sem o código. Isso está evoluindo, né? Tende a evoluir, e isso é o que caracteriza o custo, aí, a robustez dessa sua FPGA, ok? Então, há alguns anos atrás, eram usados simplesmente para esse nível de sintetização de prática, né? Mas hoje você encontra, por exemplo, roteadores de internet e equipamentos que estão em produção, que têm nível de confiabilidade, que são programáveis via parte do software, do hardware, em hardware programável em FPGA. Beleza? Bom, dado esse panorama aí do que é FPGA, do que é HDL, né? Então, HDL vai ser a linguagem que a gente vai utilizar para descrever hardware. O HDL ele tem que ser simulado, né, que é a parte de testes, e depois sintetizado. Ok? Com auxílio aí de uma IDE. Bom, no mundo de HDL existem basicamente duas opções de linguagem, vamos dizer assim, mais difundidas. A primeira é a VHDL. VHDL 2008 é o nome do padrão. Então, a VHDL surgiu em 1981, a partir do Departamento de Defesa americano, né? Dinheiro público americano. E se tornou um padrão ali no final da década de 80. Né? Ela foi submetida então ao I3E e se tornou um padrão, uma notação padrão para programação de hardware. Bom, a VHDL, particularmente falando, não sei se pelo histórico dela, ela é muito verbosa, assim, ela é muito burocrática, ao meu ver. Então ela é muito formal, o melhor termo é esse, é muito formal. Então você escreve muito para descrever hardware em VHDL. Em paralelo, né, a partir de uma iniciativa de uma empresa chamada Gateway Design Automation, desenvolveu-se o Verilog HDL. O Verilog, no primeiro momento, na década de 80, ele era uma solução proprietária muito utilizada na parte de simulação, né, de verificação, né, essa parte também de simulação é chamada de verificação, fase de verificação, mas que começou a crescer e ocupar esse espaço que antes só tinha o VHDL. Por volta aí já na década de 90, uma empresa, que me foge o nome agora, adquiriu a Gateway Design Automation e iniciou um movimento, né, para padronização do Verilog. Que isso aconteceu em 1995. A primeira versão, então, quando a gente fala Verilog, geralmente a gente está falando das versões de 95 e 2005. 2005. Que
ela tinha a sua sintaxe e a sua aplicação de forma paralela ali ao VHDL, como uma opção. Então era o padrão 1364 do I3E, de 95, e também era conhecido como Verilog 95. Em 2005 ela teve algumas atualizações de sintaxe, algumas correções, e né, surgiu o padrão 1364 atualização 2005. Em 2005 surgiu também o System Verilog, com aí melhorias mais abrangentes. Ele incorporou algumas noções das linguagens ali de orientação a objeto, né, com a ideia de parametrização de módulos, idiomas, sintaxe, enfim. Ele, por exemplo, trocou algumas coisas ambíguas, né, alguns sinais em Verilog você notava como reg, né? Ele passou a chamar de logic, né, que você tinha que definir qual tipo de sinal que você utilizar. E, ao meu ver, é um pouco confusa essa notação, né? E aí, a partir de então, System Verilog, normalmente, System Verilog e Verilog são a mesma coisa, mas os arquivos Verilog são os arquivos, por exemplo, eles têm a extensão .v. O System Verilog a extensão dos arquivos são .sv. E ele tem alguns detalhes de mudança de sintaxe, né? Mas desde então, desde 2009, os padrões convergiram, né? E hoje o System Verilog ou Verilog, ele é tecnicamente representado pelo padrão I3E 1800 de 2009, então relativamente recente. Se a gente for olhar no Google Trends, se a gente colocar, por exemplo, VHDL, a gente vê que a nível de Brasil, tem algumas buscas lá no Rio Grande do Norte, no Rio Grande do Sul, algumas aqui no estado do Espírito Santo, onde que a gente está. E se a gente for comparar com System... Vamos comparar aqui com System Verilog. Aqui é a linguagem de programação. Bom, aqui no Brasil a gente pode observar que majoritariamente as buscas, o pessoal utiliza muito VHDL em relação a Verilog. Se a gente adicionar aqui o termo Verilog, né, por essa diferença que a gente explicou agora, vamos ver, já muda um pouco o panorama. Então, se a gente extrapolar agora isso aqui para o mundo inteiro, né, olha como é que fica. O Verilog, ele é mais buscado do que o próprio VHDL. Você vê um comportamento aí de VHDL um pouco mais ali na Europa, na parte central, né? E no hemisfério sul. Já o Verilog é muito buscado aí no hemisfério norte, na China. Então você acha muito projeto chinês de hardware, né? E em Verilog, System Verilog, ok? Então, assim, é muito promissor a gente aprender. A Xilinx, por exemplo, a partir da ideia do Vivado, já suporta System Verilog. E assim que a gente conseguir um hardware para ir para o nosso curso System Verilog, a gente tende a começar a fazer algumas brincadeiras aí, extrapolando a parte do teste, né? Então a gente poderia desenvolver uma microarquitetura de um computador aqui simplificado, né? E efetualmente programar um hardware com ela, ok? Então, dado esse contexto, né? Vamos focar agora em System Verilog. A gente parte da premissa que você já tem alguma noção em VHDL. Bom, System Verilog, ele tem, assim como o VHDL, dois tipos de módulos, né? Módulo, dois tipos de caixinha. É bom lembrar, né? Um dos princípios de desenvolvimento de hardware é a modularização, ou seja, reaproveitar hardware de forma modular, organizada.
Outro aspecto é a hierarquia, né? Então, por exemplo, você vai fazer um multiplexador, você vai implementar um MUX. Você vai usar esse MUX para fazer outros multiplexadores. Você não vai ter MUX versão 1, versão 2, versão 3. Esse tipo de prática é pouco modular. Uma vez que você fez um MUX de 2 portas, se você quiser fazer um MUX de 4 portas, a ideia é que você use uma hierarquia maior e faça um MUX de 4 portas. Essa é a noção da hierarquia. Então a modularidade tem a ver com uma organização minimalista das estruturas que você utiliza, e a hierarquia tem a ver com a abstração da complexidade em função de módulos menores, né? E aí você vai aumentando, né? Cada vez você vai aumentando a complexidade a partir de hardwares mais simples, você vai aumentando a complexidade pela composição deles. E o terceiro princípio é a ideia da regularidade. Então, se você usou um MUX com determinado arranjo de portas, você vai manter esse arranjo de portas na mesma ideia de lógica nas hierarquias superiores, para você ter regularidade, ok? Bom, então a gente tem dois tipos de módulos quando a gente vai, duas formas de desenvolver um hardware quando a gente vai trabalhar com System Verilog. Um módulo comportamental é aquele onde o desenvolvedor ou projetista abstrai a forma com que o compilador ou sintetizador vai gerar portas lógicas. Eu simplesmente defino o comportamento da minha caixinha. Então, como é que você lê? Então, você tem que ver o hardware, o código, como um hardware. Então, aqui ele define um módulo, uma caixinha. Essa caixinha, ela tem um nome aqui de exemplo. Essa caixinha, ela tem 3 portas de entrada, A, B e C, ó, e o tipo logic. E ela, opa, tem esse V aqui não, tá? Corta esse V daqui. E ela tem uma porta de saída Y. E o que ela faz? Então, de forma combinacional, ela aplica toda essa lógica entre as portas aqui. E aqui eu simplesmente dou o assign nessa lógica. E eu não me importo como isso vai ser implementado aqui. Eu simplesmente digo qual que é a relação desse assign aqui. Então, o assign aqui vai implementar na prática, né? O que ele vai fazer? Ele vai pegar a porta A lá, quando ele for fazer, né? Ele vai negar a porta A. Saída dela, ele vai fazer um E com a porta B também negada, né? Fazendo um E com um E aqui. E o C também negado, né? A, B, C. E ele vai pegar isso e fazer o OU aqui, né? Não tive muito, deixa eu tentar liberar um pouquinho de espaço. Então ele vai fazer aqui um OU, né? Deixa eu tirar essa. Aqui tem um OU. Daí ele vai pegar o A normal com o B negado. Com o C negado. E vai fazer um outro E aqui. Meu desenho tá ficando bonito, hein? E vai pegar aqui o A, próprio A. Com o B negado também. E com o C. E fazer um outro E. E ligar aqui. Essa aqui seria uma visão no ponto de vista de porta lógica.
usando VHDL, ou usando HDL, System Verilog, eu não preciso me preocupar com isso, porque isso é problema do sintetizador. Eu simplesmente descrevo isso aqui em hardware, sei que tem uma caixinha com o nome exemplo, que tem essa lógica de atribuição entre entradas e saídas. Ok? Bom, se a gente jogar no simulador, né, e gerar algum conjunto de entradas, ó, então aqui eu estou mostrando o A nesse momento aqui virou 1, o B nesse momento aqui virou 1 e o C virou parecendo um clock aqui, né? Então, a gente vê a saída e analisa, realmente é isso esperado, né? E aí o desenvolvedor analisa se isso está certo ou errado. Já no modo estrutural, você define um módulo, né? E define, né, no caso aqui o módulo MUX4, ó, por acaso. E o MUX4, eu defini, ó, isso aqui é uma característica muito interessante do System Verilog, que é uma coisa muito parecida com orientação a objeto, né? Eu estou definindo uma classe MUX2, né? Então aqui eu tenho uma caixinha chamada MUX2, do tipo MUX2, desculpa, com o nome LowMux. Não vou me arriscar a escrever LowMux. Aí eu tenho o HighMux e o FinalMux aqui na frente. Todas elas do tipo MUX2, viu? A ideia de orientação a objeto aí na parte de classe, né? Ele diz a interligação aqui e diz a relação das ligações, né? Portas que estão sendo utilizadas aqui na mesma ideia, portas de entrada. Aqui o que ele quer dizer? Ó, essa porta D, vamos ilustrar D aqui. Vamos supor que seja essa a porta D, ela é composta por 4 fios, logic, de 0 a 4, então de 0 a 3 são 4 fios, e ele deu nome para cada fio, ó, D0, D1, D2, D3. O S, ele já tem 2 fios, S0 e S1. E o Y, tá vendo a outra anotação, aqui ele não descreveu aqui dando nome, eu posso dar nome específico para cada fio, ou eu posso botar aqui Y, e aí Y usar igual como se fosse vetor em C, né? Y colchete 0 é o fio 0 e assim sucessivamente. Como ele faz aqui, ó. Aqui ele atribui a saída para o Y, mas ele faz as notações com S, dizendo quais portas estão sendo usadas. E internamente ele define, vamos dizer assim, sinais internos, né, logic, de 4 fios, o low e o high, que são auxiliares, seriam esses fios aqui intermediários, que eu desenhei aqui sem muita pretensão de estar certo. Mas deu para entender a ideia? No módulo comportamental, você simplesmente descreve qual é a relação da entrada e da saída. No modo estrutural, você define internamente quais os blocos de menor hierarquia e como eles estão interligados, ok? Sempre não chegando a nível de porta lógica, a nível de uma classe inferior de blocos, né? Bom, sobre a linguagem, sobre a sintaxe do System Verilog, ela é case sensitive. Então, se você instanciar lá o fio HighMux, esse aqui é um H, Mux, é diferente do HighMux, ok? Então isso aqui seriam 2 sinais diferentes, ela é case sensitive. Você não pode dar nome para um módulo que comece com um número, ou seja, 2 MUX. Isso aqui não pode. Tem que sempre começar com letra. Deixa eu apagar isso aqui. Os espaços em branco são ignorados. E os comentários são feitos de forma muito parecida com o C. Ó. Barra, barra, você comenta uma linha. E barra, asterisco, fecha, barra, asterisco, você comenta em várias linhas aí para poder documentar. Por que você tem que documentar? Bom, tem aquela piadinha que diz que quando você programa um software, naquele momento só você e Deus entende, né? No futuro, só Deus sabe. Com hardware isso é mais grave. Então, se você não tiver um código bem documentado, a gente não vai conseguir derivar nenhuma documentação, né, para manutenção daquela solução de código. Bom, System Verilog você também pode criar soluções para operação bit a bit, né? Então aqui ó, eu tenho que ler imaginando aqui, ó, um módulo gates, ou seja, uma caixinha com o nome gates, e essa caixinha tem 2 entradas.
Cada entrada dessa caixinha, a entrada A e a entrada B, tem 4 fios. 4 níveis lá, 4 caminhos. Então, se a gente fosse desenhar, eu vou desenhar ele aqui do lado, né? Deixa eu puxar, opa. Deixa eu pegar a setinha de novo. Se a gente for desenhar isso aqui, vou desenhar ele aqui no cantinho. A gente tem aqui o gates, né? Gates. Ele tem o fio A com 4 fios, o fio B também com 4 fios. Isso aqui é uma notação que a gente usa, né, para dizer que... E aqui eu tenho a saída Y com 4 fios também. E internamente ele aplica essa lógica bit a bit. Então ele vai pegar o bit 0 do A e vai fazer o A0 com o B0, o A1 com o B1 e assim sucessivamente as operações para gerar as saídas em Y, bit a bit. Ok? Outra coisa é possível você simplificar a agregação de saída, né? Então, se eu quero fazer um E entre todas as portas de uma determinada palavra, ao invés de fazer dessa forma aqui, né? Cadê o cursor? Ao invés de fazer dessa forma aqui, né? Muito mais verbosa aqui, muito mais complexa, você pode simplesmente fazer um EA que ele sabe que ele tem que... o sintetizador, o compilador ali sabe que ele vai ter que fazer o E entre todas as interfaces. Bom, o sintetizador, o compilador ali da linguagem, ele também consegue entender atribuições condicionais. Então aqui eu estou fazendo uma atribuição combinacional, ou seja, eu estou falando que Y vai receber S, dependendo de S, ele vai receber D1 ou D0. Isso aqui é uma notação de um MUX, né? Então aqui eu tenho uma entrada, o D1, o D0, a saída Y e o seletor S. Então, dependendo... Então, é como se fosse um if, né? Em algumas linguagens de programação você consegue essa notação também. Qual que é o valor de if? Se for 1, esse. Se for 0, esse. Ok? Outra coisa muito importante, que habilita, é muito importante principalmente nos sistemas de comunicação, né? É a saída em alta impedância. O que significa uma saída em alta impedância? Impedância significa oposição à fluidez de corrente, né? Ou seja, botar impedância na saída significa se desconectar, ou seja, não botar energia naquela conexão. Então, sem desconectar um módulo do outro, eu posso desconectá-los, entre aspas, logicamente, botando saída em alta impedância, ou seja, é tipo o teclado, né? Quando você não está digitando nada, nenhuma tecla está acionada, todas as teclas estão em alta impedância. Quando você clica numa determinada tecla, ela gera ali uma tensãozinha, né, para aquela corrente, né, para aquela tecla, e aí o teclado sabe, identifica lá qual foi o botão que você clicou. Eu acho que eu não... Rolou um Ctrl+C, Ctrl+V aqui, né? Deixa eu ver se eu consigo recuperar o código aqui fácil. Um instantinho. Esse material eu estou me baseando no livro do casal Harris, né? Tem algumas referências aí ao longo do... Aqui, pegar o código. Deixa eu trocar aqui logo. Pronto, tá aí. Então, ó, eu tenho aqui um true state, né? Opa.
Bom, dependendo se o enable estiver funcionando, ele vai colocar A. Senão ele coloca Z na saída aqui e desconecta esse dispositivo. Bota autoimpedância, ok? Então, o símbolo Z quer dizer autoimpedância. Pode ser importante também no circuito combinacional você atribuir aí variáveis internas, que seriam referências parciais de sinais para você poder organizar melhor o teu código. As variáveis internas elas são atribuídas com assign, em circuitos combinacionais aqui, sem variação com clock, né, usando o sinal de igual. Então, ao invés de eu falar, por exemplo, que S é o resultado, aí, né, botar tudo numa linha só, né, A e B, e cadê? O Cin tá incompleto aqui, né? Aqui, ó, o S é P e Cin e o G está aqui. Eu criei esses sinais que são auxiliares, funcionam como se fosse uma variável, ok? Eles não criam de fato para eles serem de fato um sinal, eles teriam que ser instanciados como logic e usando outro sinal de atribuição. Aqui eles estão, é um logic, mas eles são usados como variável. A diferença é basicamente como que eles executam. No caso aqui, a gente faz uma, eu vou falar mais para frente, né? Ele faz uma atribuição bloqueante. Bom, outra função, né, interessante, vem um pouco da ideia do mundo de orientação a objeto, é você criar aí módulos parametrizáveis, né? Então eu tenho um módulo que seria uma classe e ele tem um parâmetro ali, um parâmetro default, né? Bom, no caso esse MUX, por padrão, ele é um MUX com de 2 entradas de 8 portas. Então, então vamos lá, módulo MUX, o nome do módulo, e ele tem aqui, ó, tralha parameter width igual a 8. O width aqui agora vai representar 8. Se você não definir nada, ele vai usar como 8. Então ele vai definir um MUX, né, por padrão. Eu desenho uma caixinha só com 8 fios em cada uma das portas, gerando Y aqui, né? Então ele vai definir basicamente essa output Y, input, aí ele tem uma entrada aqui D para selecionar, né, um MUX, né? E bom, input logic D0, D1, aqui D0 e D1, e aqui o seletor S. Esse aqui seria um MUX. Bom, mas se eu quiser fazer um MUX maior, se eu quiser instanciar um MUX de 2 entradas, MyMUX, e eu 2 entradas aqui que vão ser definidas em outro lugar. Se eu quiser fazer um MUX com mais portas, que não sejam mais fios, né, em vez de ser 8, ser uma palavra maior, simplesmente eu ponho tralha e entre parênteses 12. Agora, esse MUX aqui são de palavras de 12 bits, ok? Isso é uma característica bem interessante no System Verilog. Bom, relação de precedência eu deixo aqui para consulta futura, né? Então, quando você cria uma atribuição, né, um assign, você tem a maior preferência. Primeiro é o not, depois as multiplicações, divisões e módulo, mais e menos em seguida, deslocamento lógico, deslocamento aritmético, que a gente já falou sobre, né, nas aulas passadas, comparação, enfim. E aqui o de menor precedência aqui vai ser aquela ideia, né? Eu faço multiplicação, depois eu faço soma e subtração, enfim, o que você faz primeiro. Então no System Verilog você tem essa precedência aí, beleza? Bom, representação de números. Você pode no seu código escrever dessa forma aqui, ó, onde antes do apóstrofo, né, agora é bom eu trocar de cor aqui, senão não vai dar para ver. Antes do apóstrofo aqui, ele está identificando quantos bits
né? No caso aqui são 3 bits, de que tipo? A base, binário, e quais são os bits? 1, 0, 3, então ele é 1, 0, 3. Aqui, ó, eu não identifico a quantidade de bits, vai ser a quantidade do contexto do momento. Eu estou falando que é binário e a representação, né, 11, 11. Então ele vai colocar lá, se eu estiver usando um logic lá, uma entrada ou uma saída com 12 bits, ele vai encher os 10 bits de 0 e os dois últimos vão ser 1. Isso é uma simplificação para o programador. Aqui eu estou definindo uma palavra de 8 bits, do tipo binário, onde é 000011. Aqui eu tô colocando 8 bits, né? E eu separei explicitamente os nibbles dos 8 bits aqui. Aqui eu estou numa abordagem decimal, então é modo de 3 algarismos. E a variável 6, o que ele vai armazenar? Ele vai armazenar 6 aqui em binário. 6 em octal, 42, ele vai armazenar isso aqui. O valor específico aqui é 34, 6, 34. Aqui em hexa, AB, né? Ó, A e B aqui, 2 níveis. E o valor 171, equivalente aí a AB em decimal, né? 42, aqui ele não identifica a quantidade de bits. Base 10, o padrão, se não tiver nada, é base 10 e o número 42. Ok? Bom, para finalizar, é possível também você definir atrasos nas atribuições dos sinais, na lógica combinacional. Os atrasos, eles vão servir para você poder temporizar a relação de entradas, né? Então, no caso aqui é só exemplo de notação. Deixa eu pegar o branco aqui de novo. Ele define aqui uma escala de tempo, né? E em cima dessa escala de tempo, ó, ele colocou uma escala de tempo aqui, duas aqui, duas aqui, duas aqui. Então repara que esses caras aqui, ó, vão sair no mesmo tempo. Esse aqui vai sair duas depois. E aí você tem as saídas aqui de A, B e C e as saídas AB, BB e CB aqui, né, sendo atribuído, recebendo os valores de A depois de uma unidade de tempo. E aí duas depois vem esses dois aqui, ó, que é N1 e N2, N2 e N3, e por último o N1 ele sai depois de... Então ele vai demorar 3, né? Ele tem que esperar esses caras aqui. Então, com essa anotação, você pode controlar a ordem das atribuições para algum determinado fim, beleza? Vou encerrar aqui nessa parte do vídeo. A gente deu uma visão geral sobre HDL e mostrou alguns aspectos da definição de módulos, sempre com essa ideia. Vendo um código HDL, você precisa imaginar o hardware. Você programa um hardware, então as coisas acontecem como hardware, tudo com concorrência. Em casos especiais, você pode aí ter algum comportamento parecido com procedural, mas você tem que pensar que você está programando um hardware. Essa é a grande dificuldade de quem um dia já programou para o computador e começa a programar hardware. Se adaptar a essa mudança de entendimento na execução das atribuições de sinal. É tudo acontecendo de forma concorrente. Bom, na próxima parte a gente vai falar sobre System Verilog na sua parte para sistemas sequenciais síncronos. Até lá e um abraço.